Graça e paz, irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que cada um esteja firme, forte, animado em Cristo Jesus. Amém? Temos vivido dias difíceis aí, mas vamos lembrar que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Estamos aqui para mais um momento ligado na palavra. E hoje nós vamos compartilhar o capítulo 2 de Filipenses. Na segunda-feira passada nós vimos o capítulo 1 e hoje vamos apresentar algumas lições, algumas reflexões no capítulo 2 de Filipenses. Amém? Então abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2 e venha conosco para mais um momento ligado na palavra. O capítulo 2 de Filipenses, ele começa trazendo algumas exortações, alguns encorajamentos ali. A igreja de Filipenses, Paulo, quando a escreveu, a carta aos Filipenses, ele estava preso. Então a carta de Filipenses é uma daquelas chamadas epístolas da prisão, né? Então ele continua seu pensamento aqui, exortando. No final do capítulo 1, ele fez algumas exortações, alguns encorajamentos para os irmãos, para que eles defendessem a fé evangélica. E aqui no começo do capítulo 2, ele fala do sentimento e do relacionamento entre aqueles irmãos, né? O relacionamento entre uns com os outros. E ele traz uma palavra aqui, um alerta muito importante, no versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, antes de qualquer um de nós achar que somos superior a outro irmão, a outra pessoa, na verdade, a orientação bíblica aqui é que nós consideremos os outros superiores a nós mesmos. Então, aqui ele traz um ensino sobre a humildade, né? A humildade do crente, a humildade na vida do servo de Deus. E a partir do versículo 4 em diante, na verdade do versículo 5 em diante, ele vai dar o exemplo de Cristo justamente neste assunto que ele acabou de orientar, sobre a humildade ou auto-humilhação. Então é um texto que vale a pena a gente ler aqui rápido. Diz versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo deve haver em nós. Qual sentimento? O da humildade, o da auto-humilhação, que agora ele vai descrever mais. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, como alguém sem importância. Ele fez-se assim, tomando a forma de servo, a aparência de servo, um corpo limitado, que é a maneira como Jesus viveu aqui na terra. Fazendo-se semelhante aos homens, identificado com os homens, visto pelos homens, comeu, se vestiu, viveu na mesma condição de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou, ele se auto-humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Até aí vemos a questão do sofrimento de Jesus e sua auto-humilhação. E do 9 até o 11 vemos a sua exaltação, que diz o seguinte: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Notem que Jesus, quanto à humilhação, ele se auto-humilhou, ele humilhou a si mesmo. Mas quanto à exaltação, foi o Pai que o exaltou. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então veja que a exaltação vem do Pai para nós. Nós não devemos buscar nossa própria exaltação, mas deixar que Deus nos exalte no tempo oportuno. Mas antes disso vem o momento de sofrimento, de auto-humilhação, de não ficar buscando ou defendendo os seus direitos,
Paulo fala disso aqui para os crentes filipenses e ele dá o exemplo do próprio Cristo. E uma outra parte que o capítulo 2 tem, claro que você pode explorar mais o capítulo para entender. O capítulo 2, ele de 19 ao 30, ele vai dar 2 exemplos também. O primeiro exemplo, ele deu o exemplo de Cristo para os crentes filipenses. E agora ele dá exemplo de Timóteo e de Epafrodito. Sobre Timóteo, só um versículo aqui para a gente refletir. Ele fala assim, Filipenses 2, versículo 22, não, 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Vocês notem que é a mesma ênfase dos versículos anteriores. E não buscar as coisas para si mesmo, mas buscar visando o bem-estar do outro. E Timóteo teve este exemplo, foi exemplo disso também. Que quando Paulo precisou dele, Timóteo foi um auxiliar muito importante à sua vida. No 22, Paulo fala que ele serviu comigo no Evangelho. Então, Timóteo serviu a Paulo, serviu a Cristo na pregação do Evangelho. O outro exemplo é o exemplo de Epafrodito, que vai do 25 ao 30. Epafrodito foi um servo de Deus, em que por um momento ele quase veio a falecer numa missão que ele tinha de levar uma oferta a Paulo, enviada pelos crentes. E Paulo ficou preocupado com ele. Versículos 25 a 30 deixa isso claro. Mas no 29, notem que ele fala assim, Paulo: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e tende-o em honra. Não foi Epafrodito que buscou a honra para si mesmo, mas Paulo que fez uma menção sobre o seu nome e aquilo que ele havia feito. Então vejam que a ideia é a mesma em todo o capítulo. Tanto o exemplo de Epafrodito quanto de Timóteo e do próprio e principal exemplo que é Jesus, de não buscar para si mesmo qualquer benefício, mas visar o benefício do outro. E posteriormente, futuramente, que Deus nos exaltará, nos honrará. Então, que lição preciosa Paulo dá aos crentes de Filipos nesta carta, no capítulo 2. Então, quero concluir este momento lendo o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Que os sentimentos de Jesus sejam os mesmos encontrados em nós. Amém?